severa, rígida. Você pode utilizar Com certeza. seu texto, isso é uma medida draconiana. Seu vocabulário mesmo, o cara vai ver que já é outro naipe. Já o Solon. O Solon, ele era um aristocrata de origem, mas ele foi um político que se aproximou das camadas dos comerciantes, dos demiurgos, principalmente aqueles comerciantes mais ricos que tinham enriquecido com a expansão, né, comercial ateniense. Então o Solon, quando ele chega ao poder, ele vai tomar medidas que vão quebrar com aquele monopólio de poder dos aristocratas leopardos. Ele vai ampliar a participação política. Tá? Além de abolir a escravidão por dívida, que tanto incomodava as camadas mais pobres da sociedade, tá? Ele ampliou a participação, mas só que você faz, então tá bom. Ele criou a Bulé, ele criou a Eclésia, a Assembleia Popular, né? Onde todos os cidadãos iam participar, criou o Conselho dos 400, que era a Bulé, onde os cidadãos elaboravam as leis. Você fala assim, então é democracia. Por que ainda não é democracia? Porque a participação política, segundo o Solon, dependia do critério renda. Eu tenho renda alta, eu posso participar da Bulé. O Rondinelli não tem renda alta, ele é um cidadão, porém é um cidadão mais pobre, ele só pode participar da Eclésia. Então não havia isonomia na nossa participação. Embora nós dois fôssemos cidadãos, a nossa participação não era igualitária, não tinha uma igualdade de participação. Então, nós não podemos falar de democracia. Mas foi um passo, né, um avanço rumo à democracia. E um detalhe interessante que você começa a perceber na história. Porque às vezes o cara fala assim, você está falando que as coisas se repetem? Algumas, em boa parte das vezes sim. Você observa que o primeiro objetivo de boa parte das categorias é ter o poder econômico, como por exemplo desses caras aqui, os comerciantes. Aí o camarada tem poder econômico, mas ele não tem poder político. Qual que é o próximo passo dele? Arrumar meios de adquirir poder político. Para quê? Não só para participar, mas para poder fazer e aprovar a lei que beneficia a categoria dele economicamente, cara. Porque se coloca, por exemplo, se eu vou lá e acabo com a escravidão, escravo não consome, tá me entendendo? É mais gente que vai estar disponível no mercado para poder trabalhar, consumir, comprar. Então, ao longo da história, perceba isso. Primeiro o camarada tem o poder econômico, depois ele quer ter o poder político, para aumentar o poder econômico que ele tem. Bom, nessa evolução, Clístenes, esse vai implantar o regime democrático. É o pai da democracia. É o pai da democracia. Por quê? O pai da democracia? Em Atenas. Em Atenas. Por quê? Porque agora, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, homem adulto que nunca foi escravo. Não precisa de renda. Então ele aboliu o critério censitário. Por isso que é importante. E aí ampliou também a quantidade de pessoas que participavam da Bulé, que antes eram 400, agora passou a ser 500. E um detalhe interessante, né? Sorteio. Agora, aquele exemplo que nós demos, na Bulé de Solon, eu tinha renda, podia participar. Rondinelli não tinha, não. Agora, na Bulé de Clístenes, nós dois cidadãos temos direito a participar, colocando o nosso nome lá para o sorteio. Isso aí. Né? Independentemente da pobreza dele e da minha riqueza. Né? Tá vendo, né? Ele já colocou que ele é rico, eu sou pobre. É foda. Vamos lá. Excluído da cidadania. Quem é excluído? Quem é excluído? As mulheres, os metélicos, que são os estrangeiros, e os escravos. Não importa se foi por conquista ou por dívida. Se você foi escravo algum período, nunca mais você será cidadão. Uma coisa interessante com relação aos metélicos em Atenas. Atenas era uma polis marítima, aberta e muito acessível. Uma polis cosmopolita, uma polis muito dinâmica, muito estrangeiro em Atenas, muito estrangeiro. Os estrangeiros eram fundamentais para o desenvolvimento econômico, cultural de Atenas. Muitos eram ricos, muitos eram cultos. Só que o fato de eles serem estrangeiros não os permitiu jamais alcançar os direitos políticos, embora eles fossem importantes para a estrutura funcional da polis. É isso aí. E aí, agora nós passamos a ter... Deixa eu só encostar a porta ainda lá, por favor. E aí, a gente passa a ter então o que aqui? Fechou não. Aí, foi. E aí nós passamos a ter o que aqui? Democracia direta, onde nós já frisamos, né? O camarada, ele comparece na Ágora, ele pode propor lei, ele ouve os projetos e ele vota a favor ou contra. Beleza? Memorizar esses três conceitozinhos, né? A isonomia, olha lá. A igualdade de todos os cidadãos perante a lei. A isegoria, a liberdade que todo cidadão tem de se expressar diante dos poderes públicos, se expressar na Assembleia.
e a isocracia, a igualdade que todo cidadão tem, independentemente da sua origem social, de ocupar as funções públicas. Agora, entendam, cidadão não inclui mulher, não inclui meteco, tampouco escravos. Show. Explica isso para a moçada. O ostracismo é uma situação onde alguém sofre uma punição por ter tentado contra a ordem pública ou contra o Estado, beleza? Então, se você tentou dar um golpe, se você tentou derrubar a democracia, se você tentou se implantar enquanto tirano, você ia passar por um período, claro, isso ia ter que ser votado. Na Assembleia, né? Na Assembleia. Você tem o direito de se defender diante dos poderes públicos. É mais ou menos igual acontece hoje quando se faz ou se inicia um processo de impeachment. O processo é acolhido, ele tem a possibilidade de se defender e os participantes da Assembleia, hoje deputados e senadores, vão votar a favor ou contra para aquilo ser consolidado. Veja que na imagem só mostra homens. Só tá vendo? Uns com a mãozinha para cima e outros não, votando a favor ou contra. Período de 10 anos, né? Sem os direitos políticos. No entanto, não perdia seus bens. Então você ficava 10 anos sem poder votar, sem poder se candidatar e se pronunciar. A família também não era afetada, que é uma punição individual. Você está exilado, você tem os seus direitos políticos suspensos. A gente também tem o ostracismo na Constituição de 1988. Nossa, são de 8 anos, 2 mandatos. Né? Mas tem algumas coisas que são curiosas, né, Adelardo? Porque você imagina que pela Constituição brasileira um presidente que sofre um ostracismo, ele deveria perder os direitos políticos dele por 8 anos. Nós tivemos a nossa Dilma Vana Rousseff, que também sofreu impeachment, mas no entanto... foi preservou. Um acordo foi teve um acórdão, né? Um acórdão para poder ver qual é que era. E aí, vamos lá. É o apogeu da democracia em Atenas, com Péricles, né? Periclão lá. Século de Péricles, por quê? Esse apogeu é quando a polis, Atenas, passa a exercer um domínio, um comércio e até mesmo realizar imperialismo em outras fundamental, fundamental. As guerras, né? Durante o período clássico, as guerras contra os persas, as guerras médicas ou greco-pérsicas, revela esse imperialismo ateniense e depois ainda mais a dominação, a tentativa de dominação sobre Esparta. Né? É um choque de imperialismos, porque se você fosse olhar no mapinha, você vai ver que a Atenas ela começa a se posicionar em direção ao Oriente. No sentido contrário, você tinha os persas que estavam fazendo o seu imperialismo em direção ao Ocidente. Então existe um choque de imperialismos entre os gregos e os persas. Daí as guerras médicas ou guerras greco-persas. A coisa interessante a respeito dessas guerras médicas ou greco-persas a destacar é a criação da Liga ou Confederação de Delos. Né? Porque a gente começou dizendo lá atrás que as cidades-estados eram autônomas e eram mesmo. No entanto, aqui, diante de uma ameaça persa, as polis gregas se uniram sob a liderança de Atenas, inclusive com a participação de Esparta, várias polis, contribuindo para esse esforço de guerra, para uma força conjunta para conter esse avanço dos persas. Foi a formação da Liga de Delos. Uma curiosidade dela, porque Esparta ela é muito política. Ela não coloca uma Liga de Atenas. Sim. Delos é uma outra cidade-estado, só que de grau de importância irrisório. Isso. Então ela era uma laranja, tá me entendendo? É uma laranjona, porque todo mundo passa a enviar soldado, mantimento, armamento, navios, mas quem está administrando, criando e gerenciando, igual a Adelamo falou, é Atenas. Para quem já viu aquele filme dos 300, primeiro você vê a derrota dos espartanos para os persas, nas Termópilas. E depois tem 300 Ascensão. Aquele 300 Ascensão mostra os atenienses, sacou? Já está mostrando esse período aqui, eles vencendo os persas. Interessante também lembrar que a Péricles se apodera, na verdade, Atenas se apodera de toda aquela riqueza que não era de Atenas, que era da Confederação, que era da Liga, mas Atenas se apoderou disso, né? E a partir do momento que se apodera de toda essa riqueza, Atenas vai promover um grande desenvolvimento, muito daquele desenvolvimento que Atenas vivenciou nesse período provém dessa riqueza. Inclusive a instituição da mistoforia. Importantíssimo. Isso aqui era uma remuneração que o Estado criou para pagar aqueles cidadãos que ocupassem as funções públicas para atrair o cidadão para ocupar cargos públicos, especialmente aqueles cidadãos mais pobres, porque muitas vezes a pobreza acabava afastando aquele cidadão já da participação
das funções públicas. Como que eu vou para a Ágora e quem vai trabalhar, quem vai me sustentar, quem vai produzir? Pois é. Então eles ficavam de fora. E os gregos não admitiam a apatia, a indiferença de um cidadão. Um cidadão tem que se envolver nas questões da polis. Pode ser isentão, não. Não pode. Em cima do muro não vai rolar. Isentão não rola, não. Então, para procurar atrair, principalmente os mais pobres, como o Ronde falou, instituiu-se a mistoforia, que era essa remuneração, que visava aprimorar o regime democrático. E aí tem uma frase interessante que fala que imperialismo e democracia são duas faces de uma mesma moeda. Essa frase foi questão de uma prova da FUVEST. Muito legal essa questão. Porque quando você pratica o imperialismo, você conquista terras, amplia as rotas de comércio e conquista escravos. Então você passa a ter meios, através da exploração de outros, para poder pagar esses aqui para viver no ócio e conseguir aprimorar a democracia. Então não tem como você viver num ócio produtivo sem ter a grana, pelo menos. Já que você falou dessa frase que está lá na questão da FUVEST, vou lembrar de uma outra questão que você também conhece, que diz assim, segundo a historiadora, é da prova da Unicamp ou da FUVEST, não me lembro bem, segundo a historiadora francesa J. Romilles, o período clássico foi o momento do apogeu e do suicídio da Grécia das cidades. Aí a Unicamp perguntou, explica a frase da historiadora francesa. Por que foi o apogeu? Ele acabou de falar. Agora, por que foi o suicídio da Grécia, das polis, das cidades? Onde? Explica pra gente aí. Porque Atenas gostou de ficar recebendo aquela grana das outras polis, né? Gostou. E aí vem a grande parada. A guerra acabou contra os persas, mas Atenas continuou a explorar. E aí as outras polis falaram assim, pô, mas para que nós vamos continuar pagando, enviando tributos e impostos se não tem mais peça? E aí Atenas vai usar aquela ideia. Não, mas eles podem voltar. O medo, tá me entendendo? Então você tem que continuar contribuindo para nós estarmos preparados para que caso haja uma nova invasão persa, nós estejamos prontos. Só que teve uma polis aí que não achou legal não. De muitas e muitas, quem vai sacar primeiro vai ser Esparta. E aí Esparta vai lá e faz uma outra liga, né? A Liga do Peloponeso, que vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa que a Liga de Delos era, só que agora ela é liderada por Esparta. E ao invés de ser contra os persas, agora vai ser contra Atenas. E aí todo mundo passa a mandar as coisas para Esparta. Soldado, mantimento, munição, flecha, né? Armamento, soldado. E aí acontece o quê? Incendeiam Atenas, que como os espartanos falavam, era uma cidade de filósofos pederastas. Olha como os espartanos chamavam os atenienses. Literalmente foi uma Babilônia aquilo lá. E aí acontece o quê? Esparta faz e repete a mesma coisa que Atenas, cara. Porque quando Atenas foi queimada, todo mundo pensa assim, beleza, acabou a Liga do Peloponeso. Não, Esparta quis continuar fazendo a mesma coisa que Atenas fazia antes. Espartano foi rápido, né? Foi mais rápido, porque as outras cidades-estados se juntaram, foram lá destruir Esparta. Aí vem uma sequência de guerras internas. Aí sobe Atenas, cai e vem Esparta. Sobe Esparta, cai e vem Tebas, Corinto e assim vai. Concluindo, naquele momento que a Grécia estava numa plenitude de guerras entre as polis, acontece a invasão macedônica, né? Valendo-se dessa fragilidade. Daí o suicídio grego. Porque quando os gregos estavam no velho em guerra entre si, causou uma fragilização muito grande e facilitou a dominação por um outro povo. Quando estiveram unidos, foram capazes de deter o imperialismo do poderoso Império Persa. Agora, divididos e lutando entre si, se fragilizaram, veio a Macedônia e Creu. A Macedônia está um pouquinho acima ali da Grécia. Em condições normais, onde a Macedônia não representava ameaça à Grécia. Mas Filipe, muito astuto, uma raposa felpuda, como eu costumo dizer, né? Ele, valendo-se dessa fragilização, domina a Grécia. E a Macedônia, alguns chegam a... Eu já li do Camada falar assim, que a Macedônia era uma antiga polis grega mais afastada ao norte. Sim. E aí é como o Camada fala assim, mas então ela vai ter base linguística e cultural? Mesma coisa. Sim. Mesma coisa, tanto é que... Alexandre, filho de Filipe, né? Quem é o professor dele? O Aristóteles. Quem vai ser o... E aí o detalhe interessante, porque o Filipe morre e o Alexandre vai continuar esse processo, beleza? Show de bola? Vamos lá então. E aí vamos para Esparta. No caso de Esparta, nós vamos falar o que de Esparta aí, lá? Militarização. Militarista, fechada, oligárquica, conservadora, que jamais evoluiu para uma democracia. Isso aí. Esparta, se você viu qualquer questão que fala democracia em Esparta, rejeite.
Isso está errado. Não houve evolução. Se Atenas era uma polis voltada para o mar, o comércio, Esparta é uma cidade encravada lá no meio da península do Peloponeso, lá entre desfiladeiros e montanhas, na região da Lacônia, tinha na agricultura a principal atividade econômica. Fechada. Você falava sobre os ilotes há minutos atrás, explica para eles o que foi o ilotismo. O que vai ser o ilotismo? Você lembra que eu falei com vocês, chegaram vários povos, né? Chegaram aqueus, jônios, eólios, e aí beleza. Quando veio a chegada dos dórios, que foi a última leva migratória para aquela região, fundadores de Esparta, vai haver uma guerra então entre esses dórios que estão chegando contra aqueles que lá já estavam, os descendentes de jônios, aqueus, eólios e por aí vai. O que acontece? Você tinha 3 possibilidades quando você encontrasse um dório. Uma, fica, luta, morre. 2, fica, luta e vira um ilota. Porque se você não morrer, você vai virar uma espécie de servo do Estado, beleza? É uma diferença do escravismo clássico de Atenas, né? Porque aqui o camarada não é escravo, porque ele não é coisa que pode ser comprada ou ser vendido. Isso é fundamental. E tinha uma terceira opção para você. A primeira opção, ficou, resistiu, morreu. A segunda opção, ficou, resistiu, foi dominado, virou mão de obra, beleza? A terceira opção é você fugir, beleza? Então, quando houve aquela dispersão que nós falamos lá atrás, a segunda diáspora, os caras querem fugir o mais distante dos dórios. E aí, essa dispersão vai para tão distante que cada lugar passa a se formar de forma isolada. Mas todos eles têm um passado histórico comum, sacou como é que é a onda? E aí, o que era então? Só para terminar aqui a ideia do que é um ilota. O Estado era dono das terras e o Estado era dono desses ilotas, dessas pessoas que viviam naquelas terras. Então, o senhor Adelarmo, por exemplo, se tornou um cidadão espartano, ele se tornou um espartita, um hoplita a partir dos 30 anos de idade. Sim. O Adelarmo hoplita, ele receberia um pedaço de terra que o Estado daria para o uso dele, e nesse pedaço de terra também um certo número de ilotas. Para que eu pudesse me dedicar à minha vida militar, política depois dos 60, né? Aí sim, eu precisava que alguém trabalhasse por mim. Quem trabalhava? Os ilotas, cedidos a mim pelo Estado. Então, a terra não é minha, do Estado. O ilota, a mão de obra, que isso é um trabalho compulsório. O trabalho compulsório é um trabalho forçado. Ele não é escravo porque eu não posso comprar ou vender, beleza? Uma educação, né, dirigida para a formação de guerreiros, de soldados, desde quando a criança nasce até, né, se ela tivesse qualquer anomalia, ela era descartada. Né? A partir dos 7 anos, a criança é entregue, esse menino é entregue ao Estado para que ele pudesse se formar os futuros guerreiros de Esparta, uma educação voltada para isso, viver em condições adversas, saber lutar, saber, né, fazer ginástica, ser forte, manusear as armas. Tipo eu assim. Não é uma educação que privilegia o intelecto, o senso crítico, nada disso. A discussão, a dialética, nada. Portanto, lacônico, uma educação lacônica, ou seja, falar pouco, sem apenas o debate, sem apenas a discussão, é o teatro, é a filosofia, a democracia. Esparta não. Fale pouco, obedeça. Pura e simplesmente. Faz o que eu te mando e guarda que você sabe. Meu pai falava assim comigo. Então estimula o falar pouco e a xenofobia, essa aversão aos estrangeiros, esse ódio aos estrangeiros. Essa educação rapidinho aqui, você nasceu perfeitinho, ou seja, sem nenhuma necessidade, seja ela física ou mental, você passou na primeira etapa. E ali você é da sua família até você completar os 7 anos. Porque o nível de infanticídio era muito grande. Então, se nasceu com algum problema de surdez, cara ser mudo, alguma coisa desse tipo, é infanticídio. Isso é muito comum nos povos da antiguidade, assim como é comum também nos povos indígenas. Lá. E aí, até os 7 anos você vive na sua casa com a sua mãe. Dos 7 anos para frente, você já passa a ser do Estado. E o Estado vai lhe dar essa educação que o Adelarmo falou até você completar os 17 anos de idade. Educação física, treinamento militar, sobrevivência, beleza? E como é que esse jovem soldado demonstrava estar pronto para entrar no exército? Você não faz o seu vestibular com 17 anos de idade? Boa parte que está direitinho? Aqui é uma coisa. Quando você chegava nos 17 anos, você fazia o vestibular para ver se você virava soldado. O vestibular é critério. E aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que trazer uma quantidade determinada de ilotas que lhe mandassem fazer. Porque o número de ilotas às vezes poderia ser grande demais. Então, uma forma não só de provar que esse camarada conseguia abater um outro homem, mas também uma forma de você evitar controle social, né? Contra revoltas, rebeliões de ilotas. Então o cara fala assim, me traz aí 10 pares de orelha. Você pega lá 10 ilotas lá e traz.
17, não morreu, conseguiu matar os ilotas, trouxe a prova. Ingressa no exército. Soldado. Você nasce primeiro soldado. Antes E aí, de soldado. dos 17 até os 30, você é soldado. Se você não morreu dos 17 até os 30, aí você vira soldado cidadão. Um hoplita. E a partir dos 30 o homem tem que casar, né? Ganha um pedaço de terra, ganha os ilotas e tem que se Ele casar. não pode passar dos 30 sem casar. Isso aí, chegou aos 60 anos e não morreu, aí você vai exercer o poder político na gerúsia, que são as maiores. Porque esse hoplita, ele até pode ter aquela participação política, mas é só de bater palminha. A Ápela não delibera, é só referendo. Só fala assim, nós vamos invadir Tebas. Sim. E aí você fica lá, vocês bateram muita palma, vocês gostaram. Vocês bateram uma palminha assim, não gostaram não, mas nós vamos invadir Tebas assim mesmo. Beleza? Essa é a crítica. Acho que com isso nós fechamos a parte de Atenas. E aí, fechamos em cima da máquina dela. Vamos lá, 51 minutos, direitinho, show de bola. Saiu conforme planejado. A próxima vai ser sobre Roma, beleza? Então, passamos o pano na Grécia aí em uma aulinha, show de bola. Beijo pra vocês, até mais. Até a próxima.